Você conhece Deus? Veja, eu não estou perguntando se você conhece o que a Bíblia fala a respeito de Deus, nem aquilo que a sua igreja ou seu líder espiritual te ensinou sobre Deus. Eu falo de você pessoalmente. Você sabe o que é ser íntimo de Deus? Nesse vídeo você vai poder ter algumas respostas que vão te ajudar a progredir espiritualmente. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem com você? Para começar, eu peço duas coisas. Primeiro, eu gostaria de saber se você tem algum assunto que gostaria, por exemplo, de conhecer melhor para os próximos vídeos. Então, coloque isso nos comentários abaixo, tá bom? E em segundo lugar, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de dar um like e também se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esses, tá bom? Muito obrigado, tá? Então vamos lá. Muitos só têm relacionamento com Deus através de terceiros, através de intermediários, seja do pastor, de um padre, de um rabino, mas ele mesmo pessoalmente não conhece Deus. Pense numa pessoa que você sabe de muitas coisas a respeito dela, do que você ouviu falar de terceiros, mas você não a conhece pessoalmente, para fazer, por exemplo, os seus próprios juízos de valores a respeito dessa pessoa. É isso que acontece com muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, de uma religião, mas não conhecem pessoalmente o seu Criador. Não têm intimidade suficiente para entender ou para discernir a voz de Deus. E hoje nós vamos desenvolver 3 pontos importantes nessa matéria. Primeiro, que Deus deseja que nós o conheçamos. Em segundo lugar, que este conhecimento está disponível a todos nós. E em terceiro, que buscar Deus é o segredo desse conhecimento. Nós vamos começar meditando numa passagem bíblica muito importante que vai nos trazer muitas lições maravilhosas. Nós vamos ler em Marcos 14, verso 3, que diz o seguinte: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu chamo a sua atenção para este momento tão especial que mostra a atitude daquela mulher que derramou um perfume de nardo caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Primeira coisa é o preço até deste perfume. A Bíblia fala, lá no livro de Marcos, a Bíblia fala que este perfume custava cerca de 300 denários. Você sabe o que é um denário? O denário era um valor, uma moeda do tempo de Jesus. E esta moeda, um denário, tinha o valor do salário de um trabalhador por um dia de serviço. Se eram 300 denários, isso significa que eram 300 dias. Portanto, era o salário de quase um ano
de um trabalhador, para você ter uma ideia mais ou menos de quanto custaria um perfume como aquele. Se você considerar que um trabalhador ganha cerca de R$ 50 por dia, vamos dar apenas um exemplo, isso significa que este perfume custaria mais ou menos uns R$ 15.000, aquele frasco de perfume. Veja, que eu quero chamar a tua atenção sobre a atitude dessa mulher, que é o mais importante, porque ninguém havia obrigado ela a fazer aquilo. Ela, de livre e espontânea vontade, olhando para Jesus de longe, mas de longe mesmo ela percebeu que Jesus era muito mais do que aquilo que ela estava vendo. Chegou ao ponto de estar de tal maneira atraída por Jesus que ela procurou dar para ele aquilo que ela tinha de melhor. O que ela tinha de mais valor na sua vida, senão aquele frasco de perfume que era guardado ali na sua casa como um tesouro muito precioso. Isso nos faz pensar em diversas situações. Primeiro, eu vou te dar um exemplo. Você pode ir em certas igrejas onde pastores bem treinados usam técnicas psicológicas persuasivas que fazem pessoas darem ofertas muito acima das suas condições pessoais para conseguir uma bênção, abre aspas, de Deus, fecha aspas. Coloquei entre aspas porque Deus não cobra as bênçãos, mas os homens sim. Jesus ensinou um princípio muito importante para os seus discípulos, mas que infelizmente não está sendo seguido hoje por muitas pessoas. Ele disse o seguinte ali no Evangelho de Mateus, quando ele orientou os seus discípulos a irem por todos os lugares fazendo bem para muitas pessoas. Ele disse o seguinte: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, mas de graça recebestes, de graça dai. Você vê que coisa interessante? Tudo era feito de graça. O bem é feito de graça. A obra de Deus é feita de forma gratuita. Isso que ele ensinou aos seus discípulos fazerem, mas infelizmente hoje as pessoas estão cobrando por essas bênçãos. É muito triste ver, por exemplo, pessoas que chegam a dar todo o dinheiro que têm nessas igrejas, nesses lugares. Tem pessoas que chegam a dar o seu carro, tem pessoas que chegam a dar até a sua própria casa para essas igrejas, que infelizmente manipulam a fé ou a boa fé dessas pessoas. Mas graças a Deus que nem todos são farinha do mesmo saco. Nós temos pessoas que nos auxiliam na busca a Deus. Existem igrejas sérias, comprometidas com a verdade. Nós temos líderes espirituais verdadeiros e sinceros. Estes são instrumentos nas mãos de Deus e foram dotados por Deus para fazerem o que fazem. Se fizerem, é claro, pensando dessa maneira, por vocação e não por dinheiro. Outra coisa importante que eu quero que você entenda é que o objetivo maior, o alvo principal da nossa busca é o próprio Deus. Ter comunhão pessoal com Deus. Afinal, Ele é a fonte da vida. Ele é a cura para todo tipo de doença e enfermidade. Ele é o Senhor que nos sara. Se você já foi curado, ou você já recebeu uma bênção muito especial, veja bem, não dê crédito aos homens, só a Deus, porque não foi o homem que te curou, foi Deus. Quem te curou não foi o fulano de tal, foi Deus. Olha o que Pedro disse após ter curado um paralítico ali no templo, no grande templo ali de Jerusalém. E olha só, quando as pessoas se levantaram achando que ele tinha alguma coisa, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: quando Pedro viu isso, ele disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar
por causa do nosso próprio poder, por causa da nossa própria espiritualidade, da nossa dedicação a Deus. Veja, foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no nome de Jesus, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Veja, você deve se lembrar sempre disso. Toda a glória é somente a Deus, de onde vem toda a bondade, de onde vem toda a bênção, toda a cura, toda a maravilha vem da parte de Deus e não do homem. Nenhuma religião, nenhuma igreja ou qualquer padre ou pastor tem o monopólio da cura e dos milagres. Homens são apenas instrumentos nas mãos de Deus e é só isso. Que Deus, ele quer ser conhecido de uma forma especial por você. Eu vou ler para você uma passagem que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. O seguinte: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Esse é o caso de hoje de muitas pessoas que acabam substituindo o conhecimento pessoal de Deus por práticas religiosas. Quando Deus criou Adão, ali escrito no livro de Gênesis, ali está revelado que diariamente o Senhor ia até o jardim para ter comunhão com aquele homem recém-criado. E que isso nos ensina que a vontade do Criador é ter comunhão diária com as suas criaturas, uma comunhão pessoal com cada uma daquelas pessoas que o buscam. Veja bem, ir à igreja não substitui isso. As práticas e as obrigações religiosas também não. Se você se encher de trabalhos e atividades na igreja, isso não substitui a comunhão pessoal que você deve ter com Deus. Muitas pessoas acham que servir a Deus é se encher de atividades na igreja. Veja, é muito melhor menos ativismo e mais intimidade com Deus. O fim dessa busca é a vida eterna. Veja o que Jesus disse ali em João 17,3. Ele disse o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecimento de Deus está disponível a todos. Mas veja bem, você só vai encontrar Deus se você procurar. Não há outro jeito de acontecer isso. O próprio Jesus disse em um certo momento ali em Mateus: todo o que procura, acha. Veja, uma das maneiras que a gente tem de ter contato, de ter comunhão com Deus, por exemplo, é a oração. O que está escrito? Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muita gente pensa que a oração é apenas um meio de você pedir, pedir e pedir. Veja, você já experimentou, por exemplo, ficar orando cerca de meia hora sem pedir nada, só conversando com Deus? Pois é, isto é desenvolver comunhão e intimidade com Deus. Outra maneira é quando você se aplica a buscar a sabedoria, o conhecimento pessoal de Deus. Quero ler algo que está no livro de Provérbios, no livro da sabedoria, que diz o seguinte: peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse a prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá
a conhecê-lo. É o Senhor quem te dá sabedoria. E a sabedoria e o entendimento vêm dele. A terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que esse conhecimento depende de nós, de mim e de você. Olha o que está dito por Pedro. Ele disse o seguinte, uma grande orientação, uma grande instrução dele. Ele disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando de um outro lado da questão, sabe que o pior relacionamento com Deus é aquele que envolve medo? Muitos têm medo de Deus. Parece que Deus está sempre apontando o dedo para os seus pecados. São aqueles que nunca conseguem agradar a Deus no seu entendimento. Parece que está sempre devendo algo. São esses que não aprenderam que Deus não acusa ninguém. Deus não é aquele que fica cobrando as nossas consciências. Deus é aquele que perdoa, que salva e que cura. Quem acusa as nossas consciências, segundo a Bíblia, é o diabo. Olha o que está escrito em Apocalipse. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas isso é muito importante, por quê? Porque Jesus morreu pagando os nossos pecados, nos liberando, nos abençoando ali na cruz do Calvário. Hoje nós somos um povo que cremos na obra da cruz. E aquele que acredita na obra da cruz e que recebe Jesus tem o perdão completo para todos os seus pecados. E não há nenhuma acusação, nenhuma condenação para aquele que já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Lembre-se, nós somos filhos de um Deus amoroso. Não veja Deus como um pai exigente e sempre insatisfeito. Não veja Deus como aquele seu gerente que só sabe te cobrar o tempo todo. Está na hora de você conhecer Deus pessoalmente e desfrutar do seu grande amor e da sua companhia. Uma coisa maravilhosa que a Bíblia fala a respeito de Moisés. Moisés foi amigo de Deus. Você pensa o que é isso? Ser amigo de Deus. Está escrito ali no livro de Êxodo o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Que lindo, não? Moisés foi, sem dúvida, um grande homem, uma das maiores personagens da Bíblia Sagrada, o maior líder da história de Israel. Com certeza, ele só conseguiu essa façanha por ter desenvolvido uma amizade pessoal com Deus. Você sabe que nós temos muitos colegas, nós temos muitos conhecidos, mas poucos amigos. Amigo de verdade não é uma coisa comum. Amigo de verdade é aquele que faz falta quando a gente está longe. Amigo é aquele que você muitas vezes não precisa falar nada. E até o silêncio faz sentido. E nem sempre precisa ser quebrado. Amigo é aquele que te conhece só de olhar nos teus olhos e saber o que você está pensando e aquilo que você está sentindo. Isso é Deus que deveria ocupar na sua vida esse lugar. Isso é ter intimidade com Deus. Você sabe que existem pessoas que só conseguem identificar a presença de Deus, por exemplo, num ajuntamento, numa reunião de uma reunião espiritual, ele só consegue identificar Deus se houver algum barulho,
se houver emoção, se houver alguém chorando, se houver alguém tremendo. Tem pessoas que só conseguem identificar Deus através das emoções. Deixa eu te dizer uma coisa muito especial e maravilhosa que está escrito no livro de Reis. Diz assim: o Senhor diz o seguinte aos seus servos, ele disse assim: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante dele. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brilha. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E é ali que estava Deus. Veja, são pessoas que precisam de barulho, precisam de movimento, precisam de emoção para identificar Deus. Mas Deus muitas vezes está numa brisa suave, em momentos e lugares inesperados. Isso significa que nós não podemos padronizar a presença de Deus. A presença de Deus não é medida por aquilo que nós ouvimos, nem por aquilo que nós sentimos. Mas nós precisamos ser, na verdade, sensíveis à sua presença, que pode se manifestar de diversas maneiras. E a vontade de Deus é ter comunhão pessoal com você. Concluindo, sabe algo muito precioso no Evangelho de Jesus Cristo? É esta chamada que nós recebemos para ter comunhão pessoal com o nosso Criador. Não existe essa ideia de um Deus distante, que está longe, lá no céu, sem se preocupar comigo. O Deus da Bíblia, ele quer desenvolver um relacionamento pessoal e particular com você. E nós devemos ter esse mesmo desejo e caminhar nessa direção e buscar Deus de todo o nosso coração. A religião, a igreja, os líderes religiosos, tudo isso tem a sua devida importância, mas nada disso pode substituir a tua comunhão pessoal com Deus. Quando você entra, por exemplo, no seu quarto para orar, lembre-se disso. Mesmo que você tenha, como eu, muitas necessidades ou muitos alvos de oração, mas busque, antes de tudo, desenvolver uma amizade profunda com Deus. Seja amigo de Deus. Fale aquilo que você não teria coragem de falar com ninguém. Chegue ao ponto de poder confessar os seus pecados mais profundos, sem medo de retaliação. Porque Ele certamente liberará perdão sobre a tua vida e restaurará a tua vida. Você sempre sairá do lugar secreto, perdoado, abençoado e consolado. O Deus da Bíblia Sagrada, o Pai de Jesus Cristo, o Criador do universo, é também um Deus pessoal, que quer ser amigo, confidente, alguém em que você possa confiar de todo o seu coração. A religião, a igreja, o seu pastor, o padre, o rabino, são elementos importantes? São, mas eles não podem substituir a tua comunhão pessoal com Deus, que é muitas vezes, ou a maior parte do tempo, no lugar secreto, no lugar de oração, de comunhão, e você saber que você não está falando às paredes, mas está falando a um Deus que ouve, um Deus que inclina os seus ouvidos para saber aquilo que você precisa,
aquilo que você tem de necessidade, sua angústia, o seu sofrimento, tudo aquilo que você sente, que muitas vezes é até desesperador e você não tem com quem falar. Olha, tente isso, tente mudar isso. Vá no teu quarto, fecha a tua porta, abra o seu coração a Deus, derrama a sua alma diante de Deus, fale com fé de todo o teu coração. Você vai ver o milagre. Tua vida vai ser transformada, libertada e abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo, dizia algo maravilhoso. Ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Que seja assim. Saber em quem tem crido é exatamente isso. É saber que você tem alguém que é seu amigo. Que Deus te abençoe com essas palavras. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem como essa. Que Deus te abençoe. Amém.